Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos. Que sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 14 da nossa revista e ela tem como título o Testemunho, a Chave da Fé. Em nossa lição de hoje nós vamos ver João, mais uma vez, defendendo a divindade de Jesus Cristo diante da igreja, perante os seus irmãos em Cristo. João usa pelo menos 4 evidências agora para fundamentar a sua afirmação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele está no controle de tudo, inclusive da vida eterna. Para isso nós vamos ler o nosso texto, que se encontra lá em 1 João, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 12, onde João ensina aos seus irmãos a natureza divina de Jesus Cristo. Nosso texto diz assim: Esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Como nós acabamos de ler no nosso texto, a primeira evidência que João faz é o batismo, o batismo de Jesus, ou seja, as águas. O batismo de Jesus talvez seja uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Quem é que já não ouviu falar do batismo de Jesus? Quando Jesus procura João Batista lá no Rio Jordão para ser batizado por ele, e João, vendo que Jesus era o Messias, o Messias prometido, não queria batizá-lo, a princípio não queria batizá-lo, porque o batismo de João era a base do arrependimento do pecado, e ele sabia que Jesus não tinha pecado porque ele era o Messias. O batismo, como nós conhecemos, o batismo do Espírito Santo, só passou a existir a partir do momento do dia de Pentecostes, quando Jesus havia subido ao céu, e como ele prometeu, haveria o Espírito Santo, aquele que seria o nosso Consolador. Mas o grande testemunho que nós vemos ali no batismo de Jesus Cristo, que fez um marco na história do batismo de Jesus, foi primeiro a descida do Espírito Santo, que desceu sobre uma forma de pomba sobre Jesus, e o segundo foi uma voz que veio do céu, onde dizia: Este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Esses fatos também foram usados pelos gnosticismos, para inserir ali as suas heresias. Eles afirmam que Jesus ele passou a ser Filho de Deus a partir daquele momento, quando o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, então aí ele passa a ser Filho de Deus. Mas quando ele foi levado ao calvário, quando ele foi preso no madeiro, quando ele foi crucificado, o Espírito se apartou de Jesus, e ali na cruz quem morreu foi o homem nascido de mulher, Jesus. Então o gnosticismo usou muito isso para explicar ali as suas heresias perante o povo, desacreditando na divindade de Jesus Cristo. O fato é que o batismo de Jesus foi um marco das promessas de Deus, onde Jesus inicia o seu ministério público, onde ele, perante toda a sociedade, perante o mundo também, ele revela ali a sua natureza divina como Filho de Deus, como Cordeiro que veio para dar a condição para o homem vencer o pecado e alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. Isso foi que João registra lá com a afirmação de João Batista, quando nós lemos lá João, capítulo 1, do versículo 32 ao versículo 36. João Batista ele diz o seguinte: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousou e permaneceu sobre ele.
e eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou a batizar com águas não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Diante do testemunho de João, não há dúvida nenhuma da divindade de Jesus Cristo. Não só pela manifestação que houve no seu batismo, com a descida do Espírito Santo sobre ele, com aquela voz que dizia: esse é meu filho amado, quem tem muito prazer, mas também pelos milagres que o acompanhou durante todo o seu ministério. Jesus, ele demonstrava grande autoridade, né, sobre os demônios, sobre os enfermos, uma autoridade que não era conhecida pela liderança religiosa daquela época. Jesus tinha autoridade até para perdoar os pecados, quando ele via naquelas pessoas um sentimento de arrependimento, um sentimento puro, um sentimento verdadeiro. Jesus perdoava até os seus pecados, aquilo que não era compreendido pela liderança daquela época. Essa é a nossa primeira evidência. A segunda evidência que João afirma a divindade de Jesus Cristo foi na crucificação. A crucificação veio substituir um dos rituais mais antigos, né, do povo de Israel, que era ofertar um animal, né, a Deus pelos seus pecados, pelos pecados que eles haviam cometido, né. Quando nós lemos lá o livro de Levítico, né, Deus demonstra o seu amor para o povo, né, para que o povo, mesmo quando houvesse pecado, esse povo tivesse uma oportunidade de se reconciliar com Deus, de se chegar até Deus, de obter o perdão de Deus. Então, todas as vezes que o povo pecava, eles sacrificavam um animal, e o seu sangue purificava, simbolizava a purificação daquele povo perante Deus, né? Então, todas as ofertas que eram através do derramamento de sangue dos animais, e esses animais deveriam ter uma condição, deveriam ser macho, de 1 ano e sem defeito, com exceção a algumas ofertas, como a oferta pacífica, né? Não seria nem como expiação do pecado, mas como uma oferta pacífica, poderia ser um animal fêmea, né? Mas nós vemos que Deus perdoava os pecados do povo mediante uma oferta de sacrifício com derramamento de sangue, pelos pecados do sacerdote, pelos pecados da congregação, pelos pecados das suas autoridades, pelos pecados da pessoa individualmente. Todos esses pecados eram perdoados mediante um sacrifício de um animal no altar, perante Deus. Quando nós lemos Levíticos, capítulo 4, versículo 27 até o versículo 29, nós temos uma ideia desse tipo de sacrifício. Ele diz assim: se alguém for da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando conscientizar do pecado, trará uma oferta pelo pecado que cometeu, uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. A tradição, né, a tradição de derramamento de sangue de um animal em prol dos pecados cometido pelo povo, já apontava para o tipo de sacrifício que Jesus iria realizar, né? Já apontava o sacrifício que Jesus iria fazer ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue em prol não apenas de uma pessoa, mas em prol de toda a humanidade. Paulo ele vai tratar dessa questão entre a aliança do Velho Testamento e a nova aliança do Novo Testamento, né? Quando nós lemos lá o livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 12, nós vamos entender o que Paulo está dizendo aos seus irmãos em Cristo. Vamos ao nosso texto. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos
uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ou seja, Paulo está falando ali do sacrifício perfeito, né? Quando nós lemos esse texto, né, de Hebreus, nós podemos entender ali que Paulo está falando que Jesus Cristo ele fez o sacrifício perfeito e apenas uma vez só, né, para a remissão de todos os nossos pecados. Então nós podemos concluir que Jesus cumpriu o propósito de Deus ao ser sacrificado ali na cruz do Calvário para dar condição para que o homem pudesse alcançar a salvação, alcançar o perdão dos seus pecados, para que ele pudesse obter a salvação. O sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário foi suficiente para salvar a nossa vida. Não precisamos de nenhum outro sacrifício adicional para que nós possamos obter a vida eterna. Ele nos deu a salvação, né? Uma salvação de graça para nós, mas que custou ali o sacrifício, custou ali o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos valorizar, porque Jesus, ele se aceitou a ser sacrificado, aceitou ser humilhado ali na cruz do Calvário para carregar os nossos pecados, né? Então nós devemos valorizar esse sacrifício de Jesus Cristo. A terceira evidência ali que João também está apresentando aos seus leitores, aos seus irmãos em Cristo, é a presença marcante do Espírito Santo ali no batismo de Jesus Cristo, né? Foi uma presença muito marcante ali, onde o Espírito testemunha a natureza divina de Jesus Cristo. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental na vida de todos os cristãos, né? Ele nos ajuda nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos que nós somos limitados, né? E não temos mais recursos, né, para sair de algumas situações. É Ele que intercede por nós perante Deus, com gemidos inexprimíveis, né, como diz Paulo lá em Romanos, né, Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo ele diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dessa forma, nós já vemos três evidências que João está apresentando ali aos seus irmãos em Cristo. Primeiro, o batismo, né? Segundo, a crucificação e terceiro, a ação do Espírito Santo. A quarta evidência que João também apresenta ali aos seus irmãos em Cristo é o testemunho dos que creem, né? João, ele, em todo o seu livro, né, ele apresenta a divindade de Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. Podemos dizer que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é a base fundamental para nós termos certeza da nossa salvação. A nossa salvação ela não pode estar assegurada ou baseada em circunstâncias, né, em circunstâncias materiais, como prosperidade, saúde, bens materiais. Não há base bíblica para dizer que a nossa certeza, que a nossa salvação está baseada nesse tipo de coisa, né? A nossa salvação ela tem que estar baseada na ação do Espírito Santo presente em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dessa forma, nós já vemos três evidências que João está apresentando ali aos seus irmãos em Cristo. Primeiro, o batismo, né? Segundo, a crucificação e terceiro, a ação do Espírito Santo. A quarta evidência que João também apresenta ali aos seus irmãos em Cristo é o testemunho dos que creem, né? João, ele, em todo o seu livro, né, ele apresenta a divindade de Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. Podemos dizer que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é a base fundamental para nós termos certeza da nossa salvação. A nossa salvação ela não pode estar assegurada ou baseada em circunstâncias, né, em circunstâncias materiais, como prosperidade, saúde, bens materiais. Não há base bíblica para dizer que a nossa certeza, que a nossa salvação está baseada nesse tipo de coisa, né? A nossa salvação ela tem que estar baseada na ação do Espírito Santo presente em nossa vida.
Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz assim: é a paz interior no coração do homem que que marca a presença do Espírito Santo em nossa vida, mesmo que nós estivermos vivendo momentos de tribulações, momentos difíceis, momento onde tudo se converge para oprimir, para dificultar a nossa vida. É essa paz que mostra a ação do Espírito Santo na nossa vida, é a transformação do nosso comportamento, a transformação do nosso caráter. Esses são sinais que acompanham o Espírito Santo, que acompanham o sinal de salvação na nossa vida. Para nós concluirmos a nossa lição, podemos dizer que a Bíblia toda, ela revela Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E as Escrituras não se contradizem em momento algum, né? A nossa salvação está fundamentada em Jesus Cristo. E através desse amor que Jesus Cristo representa, que Jesus Cristo veio aqui demonstrar, é que nós temos a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos.